Olá, investidores! Meu nome é Felipe Alexich e estou aqui novamente para te trazer treinamento e conteúdo de qualidade para você entender um pouco mais sobre os criptoativos, o Bitcoin, a blockchain. E a aula de hoje é especial. A nossa aula é sobre o white paper do Bitcoin e o Peer-to-Peer Electronic Cash System, que seria um sistema de dinheiro digital pessoa a pessoa. Eu poder negociar diretamente com a contraparte e não precisar de mais ninguém para isso, não precisar de um banco, não precisar de uma operadora, não precisar de ninguém nesse meio tempo. Então, para começar esse conteúdo, a principal ideia que precisamos entender é o conceito de cash no money. Quando nós falamos sobre cash, nós estamos falando no inglês voltado mais a dinheiro espécie, então as notas realmente na mão. E quando nós falamos sobre money, nós estamos falando sobre qualquer tipo de dinheiro. E esse conceito foi implementado dentro dos criptoativos de forma que eles queriam replicar as propriedades do dinheiro em espécie, mas no ambiente virtual. Ou seja, se eu transferir esse dinheiro, ninguém precisa saber. Se eu transferir esse dinheiro, não preciso de um terceiro para fazer essa operação. Então, todos esses mecanismos criados para que haja sigilo, para que haja privacidade, para que haja liberdade, todas essas questões tecnológicas a serem resolvidas e colocados tudo no mesmo sistema, veio desse princípio de cash, de nós realmente podermos transacionar uma moeda, só que pelo contrário da moeda fiduciária, ela não ser inflacionária, ela ser deflacionária, ela se valorizar conforme o tempo passa. Então, aqui tem algumas características do dinheiro espécie. Ser um meio de pagamento, certo? Bitcoin é um meio de pagamento? É, perfeito. Tangibilidade. O que é tangibilidade? Ser tangível. Eu conseguir enxergar aquilo realmente alcançável. A fungibilidade, ou seja, eu posso fundir um com o outro, somar, eu posso ter essa soma de mais de uma moeda. Então, tanto a fungibilidade, que é a soma, quanto a divisibilidade, que é eu dividir essas moedas, precisa existir, algo que eu não teria se eu tivesse ouro físico na minha mão. A portabilidade, ou seja, eu posso portar para qualquer lugar. O Bitcoin mesmo, eu posso acessar de qualquer lugar do mundo o meu Bitcoin. Eu posso, inclusive, já foi utilizado em muitas questões de guerra, bloqueios econômicos, bloqueios comerciais. Eu poder viajar, sair do meu país, ir embora e em qualquer lugar do mundo eu poder sacar de novo os meus Bitcoins ou a minha criptomoeda. Irreversibilidade, então, nós temos um sistema onde se eu fizer a transação errada, não tem como voltar atrás, é irreversível. Então, o que acontece? É a propriedade do dinheiro em espécie. Se eu pagar uma pessoa, eu não tenho como pegar de novo, a não ser que eu roube daquela pessoa. E ter lastro financeiro. Então, o que seria o lastro financeiro? É ele não ser inflacionário como a moeda, ele precisa ser lastreado em alguma coisa. E o Bitcoin, propriamente dito, quando se vinculou à prova de trabalho, ele se vinculou a ser lastreado em operações reais. Então, a partir do momento, a gente vai ver aqui um pouco para frente, a partir do momento onde foi instituído o Proof of Work, se não se tem mais transações, não se tem mais bitcoins. Então, se não tiver mais usabilidade, se as pessoas cansarem e não quiserem mais usar o Bitcoin, ele não vai ser gerado mais. Ele só vai ser gerado mais se realmente tiver ações físicas. Isso impede a inflação e faz com que ele se valorize conforme o tempo. O objetivo, claro, citado por Satoshi Nakamoto: estabelecer um dinheiro eletrônico que fosse transacionado pessoa a pessoa, peer-to-peer, através de criptografia, usando a tecnologia de registros distribuídos, para que dessa maneira não fosse necessário um terceiro de confiança para transacionar o mesmo. O que seria então esse peer-to-peer? Temos que entender alguns conceitos base do sistema de dinheiro digital pessoa a pessoa. A primeira ideia é evitar duplo gasto. O que seria um duplo gasto, Felipe? O duplo gasto é, por exemplo, quando eu envio um e-mail, esse e-mail ele não só é enviado e fica uma cópia lá para o remetente, como fica também no meu e-mail. Então ele é duplo gasto, ele não anula aquele primeiro e-mail que eu tenho guardado. Ele fica em dois lugares diferentes, eu não posso fazer uma moeda que tenha em dois lugares diferentes. Toda vez que eu mandar, ela duplica. E a partir do momento que ela duplica, eu não tenho uma deflação, eu tenho uma inflação, ela acaba se multiplicando, certo? Então não poderia ter duplo gasto. O segundo é a extinção do terceiro de confiança. O terceiro de confiança eu já citei em outra aula, mas a ideia principal dele é eu poder me relacionar diretamente com a outra pessoa sem necessitar de alguém que não tem nada a ver com o que eu estou fazendo. Se eu quero comprar um carro, eu não preciso ir até um banco, pegar, dizer por que eu estou pegando meu dinheiro, dizer para onde que eu vou transferir meu dinheiro.
quem vai receber, por aquele banco que não tem nada a ver comigo, o governo que não tem nada a ver com a transação que eu estou fazendo, ficar sabendo de todas as informações decorrentes disso. Anonimidade, então, essa questão de eu me relacionar com uma pessoa, transacionar dinheiro para ela sem depender daquele terceiro e somente essa pessoa conseguirá acesso às minhas informações, à minha carteira, às transações que eu fiz. Por quê? Porque só ela vai ter a minha chave pública. Então, quando eu passar a minha chave pública para ela, eu escolho quem eu estou entregando a minha informação. Eu tenho essa anonimidade perante as outras pessoas. Ninguém sabe o quanto eu tenho na minha carteira, o quanto que ele transaciona. Somente a pessoa pela qual eu entrego minha chave pública tem a ideia de que aquela carteira realmente é minha. Proof of Work. O Proof of Work, prova de trabalho, é o que permitiu que a moeda fosse descentralizada e também que ela fosse deflacionária. O Proof of Work, através do algoritmo de Hashcash, permitiu que somente moedas fossem criadas a partir das transações. Então, quando alguém cria uma moeda nova, cria um Bitcoin novo, ele precisou minerar esse Bitcoin, como nós chamamos, ele provou o trabalho. Então, são vários algoritmos matemáticos e quem resolve primeiro esse algoritmo, que são os mineradores, né? O minerador que resolve primeiro esse algoritmo matemático, ele recebe uma premiação, que seria um Bitcoin novo que surgiu. Então, eles garantem que toda operação funcione, que todo registro eletrônico fique imutável e que todas as pessoas tenham segurança e privacidade dentro dos seus sistemas. Claro, isso tudo de uma maneira descentralizada, de forma com que uma pessoa não consiga manusear esse sistema sozinho. Esses são os principais conceitos do Peer-to-Peer Electronic Cash System. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre um dos e-mails do Satoshi Nakamoto. Então aqui Satoshi Nakamoto ele manda esse e-mail para o Hal Finney e para alguns cyberpunks. Eu fiz aqui uma imagem simulando o e-mail, mas não é o original, obviamente. E ele fala assim: estive trabalhando em um novo sistema de dinheiro eletrônico que é completamente ponto a ponto, sem a necessidade da confiança de um terceiro. Então, até aí, a gente vê o quão parecido com o Nick Szabo é esse discurso, né? Até como eu falei, muitas pessoas sempre falaram que o Satoshi Nakamoto era Nick Szabo, mas justamente por essa ideia de que o Nick Szabo e o Satoshi Nakamoto falavam muito sobre essa questão do terceiro de confiança, de não ser necessário uma outra pessoa para transacionar meu dinheiro, que não é justo que outra pessoa saiba meus dados, sendo que não tem nada a ver com tudo isso. Então, é engraçado essa questão, nós falarmos agora dos dois juntos, porque tem essa citação aqui do Nick Szabo em específico. A invocação ou suposição em um projeto de protocolo de segurança de um terceiro confiável ou uma base de computação confiável, controlada por um terceiro, constitui a introdução de uma falha na segurança nesse projeto. A brecha de segurança precisará, então, ser tampada por outros meios. Então, ele fala que, a partir do momento onde eu tenho um terceiro de segurança no sistema, eu tenho uma falha, eu tenho uma fuga de dados. E aqui nós entramos propriamente no white paper do Bitcoin. O white paper do Bitcoin foi lançado antes do Bitcoin, então ele foi colocado todas as ideias que seriam prescritas dentro do Bitcoin, todos os conceitos que seriam colocados nele a partir de códigos matemáticos, e foi colocado tudo dentro de um white paper único. Então eles fazem a introdução, o Satoshi Nakamoto, que é o codinome pelo qual foi publicado, ele faz uma introdução sobre a confiabilidade do sistema financeiro e todos os problemas que foram citados, inclusive, na outra aula sobre a história do dinheiro. As transações, que daí seriam moedas antecessoras com duplo gasto de centralização. Então, moedas que eram controladas por uma empresa, por uma única pessoa e que tinham duplo gasto. Então, quando eram enviadas, tinha aquela duplicidade que eu comentei sobre o e-mail anteriormente. O servidor timestamp, que era como os servidores trabalhariam para entregar operações rápidas. Então, é um sistema no qual poderiam fazer transações muito rápidas. Hoje nós temos o Pix, mas naquela época se tinha transações muito lentas com o sistema bancário tradicional. O Proof of Work, que é o sistema de prova de trabalho explicado anteriormente. A rede, que era a importância de outros nós conectados de uma rede de validadores para que realmente tudo funcione com o Proof of Work, com
toda a codificação do sistema. Então, tivemos, consequente a isso, o incentivo, que não é nada mais nada menos do que a recompensa dos mineradores, que eles ganham um Bitcoin. E isso solucionou outro problema, que é a criação de novas moedas. A criação de novas moedas só acontece quando os mineradores têm trabalho, os mineradores só têm trabalho quando existem transações de Bitcoin. Então, tudo se fechou em um círculo que é produtivo, que é descentralizado e que é deflacionário. Então, é um sistema muito bem pensado. A recuperação do espaço do disco, isso aqui são todos os pontos citados dentro do white paper, tá? Então, esse ponto era muito preocupante na época, por quê? Porque não se tinham rings de mineração. As minerações aconteciam em computadores pessoais. Eu tenho o meu computador e eu vou colocar aqui para ficar validando umas informações, eu vou ganhar um dinheiro com isso. Então, como tinha essa opção, as pessoas começaram a ficar com medo de ficar ocupando espaço do meu disco essas informações. Depois que elas já forem validadas, depois que elas já forem enviadas, eu já validei uma informação e ela ficar ocupando espaço do meu disco. E aqui ele explica, o Satoshi Nakamoto explica, que as pessoas não têm o que temer. Logo depois que é validado a mineração, que é feita a mineração, esse disco é recuperado completamente. Temos o ponto 8, que é a verificação de pagamento simplificado no sistema de validação da transferência. Tá? Isso aqui já é uma questão um pouco mais técnica, a partir desse ponto ficam questões um pouco mais técnicas. E daí essa verificação de pagamento simplificada tem muito a ver com a rapidez com que o sistema funciona, com a validação do sistema. Então, sempre vai aparecendo ali quantas validações nós já obtivemos para que aquela transação acontecesse. E daí nós temos o combinando e dividindo valor. Então, isso aqui já tinha muito mais a ver com uma questão teórica de cálculos matemáticos que influenciavam na divisibilidade e fungibilidade do token ou da moeda, da criptomoeda, no caso do Bitcoin. Temos também o ponto 10, que é a privacidade, muito comentado até aqui, mas é um dos princípios fundamentados, né, do Bitcoin. Então, era necessário que fosse colocado no white paper. E daí o 11 já é cálculos matemáticos que realmente fundamentalizam a parte teórica do Bitcoin, de como que ele existe, como que ele funciona e o porquê que ele realmente é funcional. Então, pessoal, eu só queria terminar, essa é uma aula um pouco mais rápida, trazendo alguns conceitos do criptoativo, do Bitcoin, de por que ele existe, de como que ele existe, de quais são os conceitos que ele aborda. Então, essa é uma aula mais rápida, mas eu queria terminar com essa frase aqui, ó. 99% dos investidores compram Bitcoin pelo financeiro, mas ele continua quando entende o que é ter liberdade geográfica com uma moeda globalmente aceita e não ter interferência de nenhum governo ou banco. Esse é o Ricardo Limite, talvez não seja um autor muito famoso, mas eu achei muito interessante essa frase dele trazida aqui. E é realmente isso. A ideia do Bitcoin é muito mais forte do que o valor que ele tem atualmente. A ideia de que nós podemos sim ser descentralizados e não depender do terceiro de confiança. Se você teve alguma dúvida, volta o vídeo aí, assiste novamente, porque vale muito a pena. Meu nome é Felipe Alex e espero que você tenha gostado muito desse conteúdo. Um ótimo treinamento para vocês e bons rendimentos!